Oi, gente, só boas notícias nesse vídeo. Gente que está trabalhando para o Ricardo Nunes declarou voto em Guilherme Boulos. Um bolsonarista lá em Belo Horizonte está derretendo, ótima notícia. E o Gilmar Mendes está destruindo as leis, a tentativa de fazer leis contra o Supremo Tribunal Federal, que é uma tentativa autoritária do legislativo brasileiro que não gosta da nossa Constituição e que quer ter poderes absolutos. Aliás, se dependesse do centrão, que é o direitão corrupto, nós não teríamos nem presidente, nem STF, e eles mandariam em tudo. E eles estão tentando fazer o que podem para criar essa realidade em que eles mandam em tudo. Vamos ver esse vídeo do Mídia Ninja e comentar sobre essas boas notícias. Boulos foi surpreendido por duas mulheres que trabalham na campanha de seu rival fujão, Ricardo Nunes. Elas afirmaram que votaram em Boulos no primeiro turno, o que indica que Nunes segue sem credibilidade até mesmo dentro de sua própria campanha. Candidatos bolsonaristas estão ficando para trás no segundo turno das eleições. Em Belo Horizonte, Bruno Engler, do Partido Liberal, segue em segundo lugar acumulando quase 30 condenações por espalhar fake news aos seus eleitores. Gilmar Mendes comparou o pacote anti-STF imposto pela extrema-direita com a ditadura da era Vargas, onde decisões do Supremo foram cassadas. Essa nova conspiração conservadora pode causar danos irreparáveis. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as notícias da política aqui na Mídia Ninja. Duas mulheres contratadas pela campanha do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, revelaram ao candidato Guilherme Boulos que votaram nele no primeiro turno. Bom dia, tudo bem? Cumprimentar vocês. Trabalho. Trabalho. Tudo bom? Esse lanche tá cara de boa. Na padaria que eu vou pedir o beijo. A revelação ocorreu durante a Caravana da Virada, que teve início na última segunda-feira, onde o psolista passará por todas as regiões da cidade para conversar com os moradores. E ao final... Isso é super comum, gente. Gente trabalhando na campanha de alguém, às vezes faz isso por ganhar um bico, um dinheiro ali, mas muitas vezes não acredita no candidato que está pagando a pessoa, né? Vota em um outro candidato, mas precisa do dinheiro para sobreviver. E é muito importante que as pessoas não julguem essas pessoas, porque, gente, tem que se colocar no lugar de alguém que às vezes está passando necessidade. É muito difícil, né? A pessoa que está passando necessidade agarra a oportunidade aonde ela estiver. Nós não devemos nunca julgar. E a postura do Boulos foi excelente. E é claro que ele se divertiu muito sabendo que essa pessoa vota nele. De cada dia, dormirá na casa de um deles. Até agora, Boulos já visitou áreas como Grajaú, Sé e São Mateus e continuará virando votos até o último dia das eleições municipais. Guilherme Boulos aceitou o convite do candidato derrotado, Pablo Marçal, para participar de uma sabatina nesta quinta-feira no canal do Coach. Ao contrário de Boulos, que afirmou não fugir de debates, o adversário Ricardo Nunes tem se esquivado cada vez mais de seus compromissos com a imprensa. O MDBista negou o convite de Marçal e declarou que política deve ser tratada com seriedade e não com oportunismo. Vale a pena dizer que Boulos foi espetacular na sabatina, viu? E eu já fiz uma análise aqui no canal, comentando alguns pontos fundamentais, mas Boulos desconstruiu imagem negativa que se tem sobre ele, expôs suas ideias, foi respeitoso. E o Marçal, nesse momento que está fora da disputa, até que não foi tão desrespeitoso assim, mas a gente sabe que isso daí é estratégia para fidelizar o eleitorado, porque quando ele tiver a oportunidade de ser candidato, ele vai ser essa figura desrespeitosa, fascistóide que todos nós conhecemos. Vale lembrar que nesta semana, Nunes participou de um almoço em um restaurante de luxo ao lado de Jair Bolsonaro, enquanto Boulos estava nas regiões periféricas conversando com a população. Candidato a prefeito de Belo Horizonte, apoiado pelo inelegível Jair Bolsonaro, Bruno Engler acumula em seu currículo 28 processos no qual foi condenado pela Justiça Eleitoral. Engler, que segue atrás de Fouad Noman, do PSD, publicou propagandas sobre seu adversário que foram consideradas pelo juiz fake news, com caráter injurioso, e que visava atingir a honra de Noman. Ele também foi punido por impulsionar nas redes sociais publicações criticando seus adversários, o que é proibido durante o período eleitoral. Bolsonarista raiz, claramente, né? Na última pesquisa Quest, Fouad soma 46% e Engler 40% das intenções de votos. A pedido do governador Tarcísio de Freitas, o ministro Luiz Fux suspendeu trechos da legislação que vetam publicidades no Brasil de loterias autorizadas somente pelos estados. Um trecho sobre publicidade foi alterado, permitindo que as loterias façam propaganda em todo o Brasil, e não apenas dentro do seu próprio estado. O outro trecho suspenso diz que um mesmo grupo ou empresa não pode ter autorização para operar nesse mercado em apenas um estado. Segundo Fux, faz sentido ao Estado que pretende comercializar seus produtos lotéricos fazer ações de marketing em eventos fora de seu território, desde que a transmissão chegue ao público que está dentro de seus limites.
O candidato à prefeitura de Niterói pelo Partido Liberal, Carlos Jordi, usou dinheiro da cota parlamentar em 2019 para ir a uma casa de entretenimento adulto em São Paulo, segundo o Estadão. O bolsonarista pediu o reembolso de R$ 26,89 para pagar o Uber até o local. O estabelecimento se define como um dos melhores de entretenimento adulto do país, afirmando que lá é possível fazer de tudo. Jordi também solicitou o carro. Gente, hipocrisia bolsonarista tem limite? Eu acho que não tem. Não tem limite. Não existe. O limite, ele não existe mais. Alguém viu a linha? Ela tá fora do planeta Terra, já foi embora, não existe mais. É inacreditável o negócio. Por aplicativo às 4 horas da manhã na Rua Augusta, área conhecida em São Paulo por seus eventos noturnos. Ele declarou que foi um assessor quem pediu as corridas em seu nome, mas o nome ele não sabe. O ministro do STF, Gilmar Mendes, comparou o pacote anti-STF do Congresso, que limita o poder dos ministros do Supremo à Constituição da ditadura de Getúlio Vargas, na década de 1930. Mendes acredita que é perigoso que o parlamento comece a derrubar decisões da corte. Ele citou o pedido do deputado Paulinho da Força para suspender a tramitação das PECs e anular qualquer deliberação sobre essas propostas. Durante a sessão plenária, Gilmar Mendes afirmou que, em 1937, não havia Congresso. O poder era exercido pelo presidente ditador Getúlio Vargas, que cassou decisões do Supremo e que atualmente estamos vivendo uma situação parecida. O Congresso e o governo Lula devem fechar até esta quinta-feira uma proposta para regulamentar e dar transparência às emendas parlamentares. Olha, eu quero fazer um comentário sobre isso. Não é sempre que eu vou concordar com Gilmar Mendes, mas essas tentativas de limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal são antidemocráticas, são contrárias à nossa Constituição e elas visam uma concentração de poder no Congresso brasileiro. São muito perigosas mesmo. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Jorge Messias se reuniram com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Flávio Dino. O texto diz que os poderes executivo e legislativo estão em fase de conclusão do projeto de lei complementar sobre a regulação da execução das emendas parlamentares e que será finalizado até esta quinta-feira, com previsão de apreciação nas duas casas legislativas na próxima semana. É muito importante regulamentar isso para dar transparência, evitar corrupção. E nesse particular, a atuação desse que vocês estão vendo aí, que é o Flávio Dino, tem sido exemplar. Porque as emendas do relator, conhecidas como emendas PIX ou orçamento secreto, foi um instrumento de concentração, tem sido um instrumento de concentração de poder, instrumento de corrupção e uma coisa que está destruindo a gestão pública, inclusive porque muito se fala do descontrole dos gastos públicos. Mas e os gastos das emendas PIX? Só aí nós estamos falando de bilhões de reais, né? Enfim. Em agosto, Dino suspendeu a execução das emendas impositivas até que mais transparência fosse dada aos recursos, o que deixou Lira incomodado com a decisão. A 4 dias do segundo turno, claro que Lira ficou incomodado, porque é já exatamente desse lugar das emendas PIX que ele extrai poder. Enfim, excelentes notícias aí, vários bolsonaristas estarem desidratando é ótimo. Tem gente que trabalha na campanha do Nunes, né? Pessoas ali, são pessoas humildes, né? Que estão pegando, mas que várias delas votam no Boulos, foi divertidíssimo. E ver que está começando a existir uma reação contra essa tentativa do Congresso de se tornar, ser uma instância superior acima do Supremo Tribunal Federal em relação a várias questões e querendo anular o poder do STF. Isso daí é completamente antidemocrático, isso daí é quase que uma ditadura do direitão corrupto, né, que estão tentando estabelecer por vias legislativas. E que bom que tem ministros do Supremo Tribunal Federal que estão finalmente reagindo a isso. Eu espero que a sociedade brasileira e que a presidência da República faça parte dessa reação, e a esquerda que está no Congresso faça parte dessa reação, porque não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça, porque isso está visando claramente favorecer os interesses das grandes corporações empresariais e os interesses da extrema-direita. Isso é muito, muito óbvio, não é? Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.